Meus irmãos, vamos meditar em Marcos, no capítulo de número 7, no verso 31 a 37, que diz o seguinte, a palavra de Deus. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Meus irmãos, nesta noite eu quero falar sobre o poder da palavra de Cristo. E eu acho interessante, quando nós estamos cultuando ao Senhor, nós estamos em uma santa sinergia, né? Onde todas as coisas vão se encaixando, os louvores vão falando ao nosso coração. E nós acabamos de entoar nesse último cântico, né? Lançar as redes, o nome desse cântico, que diz só uma palavra de Cristo, Ele pode mover as montanhas. Mais ou menos essa frase, não sei direito exatamente, mas foi colocado isso. Apenas uma palavra, né? A palavra de Jesus. O poder da palavra de Jesus. E é exatamente isso que eu vou falar nesta noite. O poder da palavra de Cristo. Nós vemos aqui que Jesus está saindo do território de Tiro e de Sidom e vai até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E diz a palavra de Deus que trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, né? E rogaram a Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. É interessante que Jesus se compadece desse homem, Jesus olha para as necessidades desse homem, e Jesus pega esse homem, leva à parte, e diz a palavra de Deus que ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem, cospe, né? Toca-lhe na língua e levantando aos olhos do céu, Jesus olha, suspira profundamente. Eu acho isso muito interessante, a maneira que Jesus faz. Ele olha para o céu, suspira, como se ele estivesse ali buscando, né? Realmente pegando o seu poder, o seu eterno poder. E diz que com uma palavra, ele diz Efatá. E simplesmente com o poder daquela palavra de Jesus, a pronúncia Efatá, que significa abre-te, simplesmente aquele homem é curado na hora. Irmãos, eu quero dizer que por uma palavra, Cristo restaurou, curou aquele surdo e gago. Jesus mudou, transformou a história daquele homem com apenas uma palavra, Efatá. E é isso que eu quero trazer para os irmãos nesta noite. E baseado nesse texto nós vamos refletir sobre o poder da palavra de Cristo. Não sei se os irmãos já pensaram, já analisaram e já meditaram no poder que tem a palavra de Cristo. Apenas uma palavra, Jesus pode mudar a história, transformar, mudar, curar, renovar. Jesus pode fazer coisas extraordinárias com a sua palavra. E em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer que nós temos que pensar um pouco no poder criador da palavra de Cristo. O poder criador da palavra de Cristo. Nós vemos pela palavra de Deus que tudo veio a existir pela palavra.
Vocês já imaginaram o poder que tem a palavra de Deus? Quando diz lá em Gênesis, no capítulo 1, quando diz, haja luz, e houve luz. Pelo poder da palavra, todas as coisas, visíveis e invisíveis, vieram a existir. Pelo poder da palavra. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E os irmãos já pararam um pouco para analisar este universo, a grandiosidade desse universo, de milhões e bilhões de anos-luz de extensão, a quantidade de estrelas, planetas. E diz a palavra de Deus que Deus chama cada estrela pelo seu nome e as conhece. Deus sabe exatamente cada milímetro desse espaço. E Jesus cria todas as coisas, inclusive eu e você, pelo poder da palavra. É um poder inimaginável. É um poder que nós não conseguimos compreender. Mas é um poder que Deus tem. E diz a palavra de Deus que o poder por trás, o princípio por trás de toda a criação é a palavra. E Jesus, que é a origem de tudo, ou seja, Ele é o princípio de todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, é o que diz a palavra de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas e Ele é chamado de o Verbo. E verbo é o que, irmãos? Verbo é palavra. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. Ou se não existisse ali o Verbo, o princípio do Verbo, nada viria a existir. É interessante que o Evangelho de João ele é direcionado aos gregos. E os gregos, em sua filosofia, eles entendiam que existia um princípio por trás de todas as coisas, do cosmos que organiza todas as coisas. E esse princípio eles chamavam de Logos. E João, entendendo que esse princípio criador, esse princípio que traz a existência, é Cristo, ele olha para os gregos e diz o seguinte: esse princípio que vocês acreditam, que cria todas as coisas, que organiza todas as coisas, esse princípio é o Cristo. Ele é o Logos de Deus, Ele é o Verbo de Deus, Ele é a Palavra de Deus. Meus irmãos, para confirmar isto, nós lemos em Colossenses no capítulo 1, no verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Que bênção! O poder da palavra. E o poder da palavra está nele. Nele quem? Cristo. E é interessante que Jesus olha para o céu e diz: Efatá. Essa palavra, essa expressão de Jesus, abre-se. É o verbo pronunciando mais um verbo, abre-se. Como se ele estivesse dizendo lá no princípio, haja. E simplesmente uma palavra é suficiente para curar aquele homem. Eu quero dizer, meus irmãos, que tudo está sendo sustentado e administrado pela palavra de Jesus. Tudo. Cristo é soberano, amém? Tudo está sob o poder dele. E em Colossenses capítulo 1, verso 17, diz que ele quem? Cristo. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, ele é o princípio não só que cria, mas ele é o princípio também que sustenta toda a criação, toda a natureza.
Toda a natureza se submete ao poder da palavra de Cristo. Vocês se lembram, meus irmãos, quando os discípulos estavam ali temerosos por causa da força do vento e da tempestade que vinha contra o seu barco? Diz a palavra de Deus que Jesus estava à proa, dormindo, descansando, porque Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando a palavra de Deus. Mas eles vão até Jesus e diz: mestre, não importa que pereçamos. Então Jesus levanta, sai para fora e com uma palavra, com a sua palavra, ele diz: acalma-te vento e acalma-te mar. E simplesmente tudo fez-se bonança, conforme diz o texto. Diz a palavra de Deus em Marcos 4,41, que naquele momento os discípulos fizeram uma pergunta. Primeiro eles sentiram um grande medo. Eles perguntaram, olharam uns para os outros e perguntaram: mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem que é esse? Esse é o que tem o poder da palavra. É o Cristo que diz efatá, abre-te, que diz haja e acontece. É aquele que traz à existência as coisas que não existem pelo poder da palavra. Isso para nós é muito difícil de entender, por causa da nossa limitação. Imagine se o ser humano tivesse esse poder de fazer as coisas acontecer, existir pelo poder da palavra. Nós não conseguimos entender isso, porque nós somos tão pequenos, tão falhos. Meus irmãos, e diz a palavra de Deus que toda a criação está esperando a restauração pela palavra. A Bíblia diz, em Apocalipse, que quando Jesus aparece ali, um cavalo de branco ali, Jesus voltando, a Bíblia diz que é o verbo de Deus retornando para restaurar todas as coisas. Esse verbo, ele vai restaurar, ele vai mudar toda essa existência, ele vai curar todas as enfermidades, transformar, nos levar para um novo lugar. E em Romanos 8,19 diz que toda a natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, está esperando tudo ser renovado, tudo ser transformado. E isso acontecerá na vinda gloriosa de Jesus, o verbo de Deus. Meus irmãos, nós vimos então o poder criador da palavra de Cristo. Mas também a palavra de Cristo não tem poder só de criar. A palavra de Cristo tem poder de transformar. A palavra de Cristo transforma, ou seja, muda a vida daquele homem com o poder da sua palavra. Simplesmente aquele homem chega numa situação, surdo, com problema de fala, e com uma palavra Jesus transforma, muda a vida dele. Você tem poder, você crê que Deus tem poder de transformar a sua vida, alguém da sua família com o poder da sua palavra? Você crê nisso? Deus tem poder de fazer isso. Cristo tem poder de fazer isso. E nessa questão da transformação, eu me lembro do primeiro milagre registrado em João, no capítulo 2, nas bodas de Caná. Diz no capítulo 2, do verso 3 a 10, que falta vinho, ali nas bodas, no casamento. E a mãe de Jesus diz a Jesus: não tem vinho. Jesus diz à sua mãe: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O que é isso? Palavra. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Faça tudo o que ele disser, faça tudo o que ele falar. E meus irmãos, diz a palavra de Deus, que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Uma ordem. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora
e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho, ou o melhor vinho. Com o poder da sua palavra, Jesus transformou água em vinho. Como é possível, irmãos, isso acontecer? Como isso pode acontecer? Jesus diz: coloque água, e agora tire a água. E simplesmente naquele espaço de tempo, Jesus transformou, Jesus mudou pelo poder da sua palavra. É esse o poder que nós cremos. É esse o poder transformador da palavra. Jesus pode mudar, transformar histórias, vidas. Jesus pode mudar totalmente um deserto em riacho pelo poder da sua palavra. Meus irmãos, quantas pessoas precisam desta ação neste momento? Quantas pessoas precisam de algo ser transformado, algo ser mudado? Talvez você entrou aqui nesta noite pensando: essa situação da minha vida não tem jeito, essa situação que eu estou vivendo não tem condição, não dá mais, não há esperança. Mas eu digo para o irmão e para a irmã: com uma palavra Deus pode transformar toda essa história. Agora a pergunta que eu te faço é: você crê nisso? Você crê nisso? Porque nós precisamos crer. Nós precisamos crer no poder da palavra do Senhor. Nós precisamos declarar que Ele tem poder de fazer isso, de transformar, de mudar. Mas além disso, meus irmãos, a palavra de Cristo não só cria, a palavra de Cristo não só transforma, mas a palavra de Cristo é suficiente para curar. O poder curador da palavra de Cristo. Simplesmente, Jesus coloca as mãos naquele homem, olha para o céu e diz: Efatá. A sua palavra é suficiente para mudar, para transformar, para mudar, para curar. Imagine todas as estruturas do ouvido daquele homem. Jesus, com a palavra, Ele cura todas as estruturas interiores do ouvido daquele homem. Jesus faz ali uma operação naquele homem, somente com o poder da sua palavra. A palavra de Cristo é suficiente para curar. É certo que nem sempre Jesus cura, certo? Nem sempre Jesus cura. Mas com uma palavra, se Ele quiser fazer isso, e se nós crermos, com certeza Ele vai fazer. E para enfatizar essa questão, quero lembrar do centurião de Cafarnaum. Você se lembra dessa história? O centurião de Cafarnaum, diz a palavra de Deus que ele estava com o seu servo muito doente, acamado, quase à morte. E diz que ele chega até Jesus procurando pelo milagre. E Jesus se dispõe a ir com o centurião. O centurião, um homem que é responsável por vários soldados, e ele está ali clamando pelo seu servo, e Jesus se dispõe a ir, mas o centurião diz: não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra. Uma o quê? Palavra, e o meu servo há de sarar. Porque ele diz: eu também sou homem de autoridade. Eu olho para os meus soldados, eu digo: vá, e eles vão. Volta, e eles voltam. Faça, e eles fazem. Da mesma forma, o Senhor também tem autoridade. Irmãos, que fé deste homem. Que fé na palavra de Jesus. E Jesus olha para aquele homem e diz o seguinte: nem em Jerusalém, nem no meio do meu povo eu encontrei tamanha fé como esta. E sim, e completamente aquele homem estava certo. Porque só pelo poder da palavra, só pela palavra de Jesus, já era suficiente para mudar a história daquele servo. E simplesmente Jesus diz: vá, a sua fé salvou o seu criado.
E quando aquele centurião chega em casa, simplesmente aquele servo está curado. Curado por causa do quê? Da palavra de Jesus. Que coisa extraordinária. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós temos também o exemplo do leproso. Diz a palavra de Deus que logo após Jesus, quando ele descia do monte, depois de dar o seu sermão, aproxima-se dele um leproso e roga-lhe de joelhos. E o leproso diz a Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. E simplesmente Jesus, movido de grande compaixão, toca e diz àquele homem: eu quero, seja limpo. Aquela palavra foi suficiente para toda aquela lepra ser removida. A história daquele homem foi transformada pelo poder da palavra. Mas não só isso, meus irmãos. Não só as pessoas são curadas, mas os demônios se submetem à palavra de Cristo. Diz a palavra do Senhor que quando Jesus se encontra com aquele endemoniado gadareno, em Marcos no capítulo 5, aqueles demônios rogam a Jesus para que Jesus permitisse que eles entrassem naqueles porcos. E diz a palavra do Senhor em Marcos 5,13, que Jesus lhe permitiu. Isso é o quê? É uma ordem. Jesus deu uma ordem, disse: eu permito que vocês vão. E simplesmente aquela ordem, aqueles espíritos imundos saem daquele homem, entram nos porcos e a manada se precipita por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000 porcos e afogaram-se no mar. Quantos demônios tinham ali, né? Ele disse que o seu nome era Legião. Uma legião mais ou menos 6.000 soldados, né? Soldados romanos. Mais ou menos 6.000 demônios. E eles clamam a Jesus, dizendo: por favor, olha só o Cristo que você serve, meu irmão. Por favor, permite-nos que nós entremos nesses porcos. E simplesmente Jesus diz: eu permito que vocês entrem. Jesus permitiu. E pela palavra da permissão de Jesus, aqueles demônios saem e entram naqueles porcos. Meus irmãos, olha o poder extraordinário de Jesus. Olha o poder da palavra de Jesus. Olha o poder. E às vezes eu penso, eu pensando nessa semana, nesta palavra, eu fiquei imaginando como a nossa fé é tão pequenininha. Tão pequenininha. Quantas coisas não poderiam acontecer. Quantos milagres não acontecem. Porque a nossa fé é pequena. E Jesus disse isso. Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, nós teríamos poder de descer aos montes, de sair de um lugar e ir para o outro. E isso é por causa do poder da nossa palavra? Não, é por causa do poder da palavra dele. Porque ele tem poder de mover uma montanha de um lado para o outro. Mas a nossa fé é pequena demais. E não sei se os irmãos já pegaram uma semente de mostarda. Quem aqui já viu uma semente de mostarda? Uma vez na igreja, lá em Braúna, eu levei sementes de mostardas para distribuir na igreja. Só para o pessoal olhar. É muito pequenininho. Se você tiver a oportunidade de ver a semente de mostarda, é muito pequenininha. E Jesus diz: se a sua fé for do tamanho desse grão de mostarda, coisas extraordinárias podem acontecer. Agora eu faço a pergunta, né? Qual será que é o tamanho da nossa fé então? Qual será que é o tamanho da minha e da tua fé? Porque veja o poder extraordinário da palavra de Jesus. Um poder que pode transformar, que pode mudar, que pode curar. Mas além disso, é uma palavra que pode salvar. Muitas pessoas foram salvas e perdoadas pela palavra de Jesus. Meus irmãos,
Vocês se lembram, em João 19:30, diz a palavra de Deus, que na cruz, Jesus declarou que tudo estava consumado e feito pela sua palavra. Ele disse bem alto em grego, tetelestai, que significa está feito, está consumado. Pela palavra dele, ele estava reconciliando toda a humanidade. Ele estava reunindo todos os eleitos. Ele estava salvando aqueles que creriam no seu nome. Ele estava naquele momento consumando o projeto de Deus pela sua palavra. Ele disse, está consumado. E inclinando a sua cabeça, entrega o seu espírito. Meus irmãos, Cristo salva por meio do poder da sua palavra. Em Romanos 10:17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Olha só o poder da palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus vem e ela produz fé. É a palavra. Vocês se lembram, que Jesus, ele compara a palavra, a sua palavra, como a semente que é lançada no coração, e diz que é essa palavra que produz e frutifica. É essa palavra que faz com que o homem seja salvo. E qual é o privilégio, que grande privilégio a igreja tem de poder ser mordoma da pregação da palavra. Em Marcos 16:15, Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus delegou esse poder da palavra para a igreja. O poder da palavra está com a igreja, o povo de Deus. E nós temos a oportunidade de pregar, de falar, de lançar essa semente. Nós temos poder, Deus nos capacita a fazer a sua obra, não por causa de nós, mas por causa dele. Mas a igreja tem o poder, meus irmãos, de poder manifestar esta palavra. Meus irmãos, o homem, além disso, ele é santificado pela palavra. Em João 17, verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os. É a palavra de Deus que nos santifica, que nos purifica, que nos livra do pecado, que nos livra do erro, que nos aperfeiçoa. E nós temos esta palavra nas nossas mãos. Nas nossas mãos. E essa semana eu estava vendo um vídeo de um rapaz muito simples, Fizeram um vídeo lá e jogaram na internet. Um rapaz bem simples. E ele disse o seguinte, eu não tenho leitura. E ele disse nessas palavras, a palavra dele, Ele disse, eu tenho inveja de quem consegue ler a Bíblia. Eu tenho inveja, mas muito simples. Uma pessoa bem simples. Ele disse, eu tenho inveja de quem consegue ler a Bíblia. Eu não consigo ler, eu não sei ler. Olha só o privilégio que você tem. Olha o privilégio que eu e que você tem. De sermos purificados, transformados, mudados através dessa palavra. Nós temos acesso todos os dias, nós temos acesso a pregações, nós temos acesso a vários tipos de Bíblias, traduções. E simplesmente nós gastamos tão pouco tempo com esta palavra. Tão pouco tempo. Meus irmãos, Cristo pode nessa noite, com uma palavra, Ele pode dizer sobre a sua vida, efatá. E simplesmente essa palavra pode transformar, pode mudar, pode abrir portas, pode mudar situações, pode curar. Você tem essa fé que Deus pode simplesmente pegar uma doença incurável e curar na hora. Talvez você já pensou nisso, que Deus, com uma palavra dele, talvez através até da sua oração,
Deus transformar, Deus fazer uma cura extraordinária. Deus pode fazer isso. Irmãos, mas a verdade é que com uma palavra, Jesus pode transformar. Jesus pode curar. Jesus pode curar a sua vida nesta noite. Jesus pode transformar a sua família com uma palavra. E eu quero finalizar esta mensagem com o Salmo 29. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura. Eu quero que você leve essa leitura para a sua casa e que você reflita nesse texto. Salmo 29. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como filhotes e bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. É isso. A voz do Senhor. A voz do Senhor é cheia de poder, é cheia de majestade, é cheia de soberania, é cheia de cura, é cheio de salvação. Porque quando Ele abre a sua boca e libera a sua voz, sai a sua palavra. E a palavra dele não volta vazia. A palavra dele tem poder. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos e das irmãs nesta noite. E que você possa colocar a sua confiança no Senhor. E eu quero fazer nesse momento um apelo para você. Se você deseja aqui a palavra do Senhor, que Jesus nesta noite, a sua palavra, que Ele faça algo na tua vida, na tua família, na tua casa. Essa palavra efatá, que Jesus pode liberar hoje sobre a sua vida a mesma palavra. Abre-se, aconteça, surja. Eu não sei o que talvez está incomodando o teu coração, mas fique de pé, eu quero orar pela sua vida neste momento. Eu quero orar. E creia nessa palavra. Creia que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Vamos orar e crer nesse Deus, que pode nesta noite liberar uma palavra, pode transformar situações, pode transformar vidas. Nossa fé é muito pequena. Precisamos colocar a nossa fé nele e dizer: Senhor, com uma palavra, apenas uma palavra, como disse aquele centurião, se o Senhor disser uma palavra, vai acontecer. Talvez na oração que você fizer nesta noite, Jesus vai liberar esta palavra e vai transformar. Vamos exercer a nossa fé? Vamos orar. Pai Santo, no nome de Jesus, aqui está o teu povo reunido no teu nome. E nós estamos aqui, meu Pai, porque somos salvos, porque cremos na sua palavra. E meu Deus, nós acabamos de ler a tua palavra que diz que a sua palavra tem poder. O Senhor com uma palavra mudou e transformou a vida daquele homem. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor com uma palavra pode mudar histórias nesta noite. Pai Santo,
em nome de Jesus. Que a tua palavra entre em ação agora, na família desta pessoa, na casa desta pessoa, no lar desta pessoa. Que a tua palavra entre, ó Pai, no trabalho deste irmão, desta irmã. Que, ó Deus, essa cura, ó Pai, que essa pessoa está esperando. Se o Senhor disser uma palavra, essa palavra pode curar nesta noite. O Senhor pode transformar com o seu poder nesta noite. O Senhor pode mudar histórias nesta noite. E por isso, Pai, nós nos consagramos diante do Senhor. Sabemos que a nossa fé é pequena, é pequenininha, ó Pai. E às vezes sofremos por causa disso. Às vezes não vemos tantos milagres por causa disso. Mas queremos exercer a nossa fé neste momento. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo. E ó Deus, como diz aquele hino, as ondas atendem ao teu mandar. Se o Senhor disser nesta noite, sossega vento, sossega mar, com certeza tudo vai parar. Porque nós cremos no poder da sua palavra. Pai Santo, muito obrigado. Eu entrego a vida dos meus irmãos na tua mão. Eu entrego tudo nas tuas mãos, crendo na vitória e na tua palavra poderosa, no nome de Jesus. Amém. Amém.